Olá, pessoal. Aqui, pessoal, nosso conteúdo de quarto bimestre, vamos continuar trabalhando os artistas, né, hispanos, os protagonistas no mundo de arte, da arte, tá certo? O mundo da arte. Então, a semana passada a gente trabalhou com Pablo Picasso, lembra? Aí a gente colocou também umas atividades, certo? Que tem questões tipo Enem, para ajudar um pouco a vocês. E também a gente agora vai iniciar o conteúdo de Frida Kahlo, né? Acho que quase todos vocês já conhecem, têm ouvido alguma coisa de Frida Kahlo. Hoje vamos conhecer melhor ela. E a gente não vai colocar uma atividade para você, tá certo? A gente vai conhecendo artistas hispanos, né? Tanto pintores como escritores, certo? Neste quarto bimestre, tá? Então, vamos falar um pouco dela. O nome dela é Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, certo? Agora, seu nome artístico, Frida Kahlo, melhor conhecida como Frida Kahlo. Ela nasceu na vila de Coyoacán, México, né? O dia 6 de julho de 1907. A data de morte dela é 13 de julho de 1954. Se você pode olhar, a Frida foi uma artista que ela faleceu muito jovem, nova mesmo, tinha 47 anos, né? Agora a gente vai conhecer um pouco na vida dela e como é que isso, os quadros dela, a maioria estavam se relacionados com a vida dela, o sofrimento dela e os autorretratos, tá certo? Aqui, aqueles que não conhecem, Coyoacán está no México, né? Então ela é mexicana, de nacionalidade mexicana, tá certo? Então, ela se caracterizou suas obras, quase toda a maioria, de retratos, autorretratos, né? Inspirada na natureza e artefatos do México. Na cultura do país, ela empregou um estilo de arte popular ingênua para explorar questões da identidade, pós-colonialismo, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. Muitas das obras dela centram-se tematicamente em torno a sua biografia e seu próprio sofrimento. Vamos entender, talvez porque é que a vida de Frida Kahlo a gente sempre pensa nesse sofrimento, né? Porque aqui, pessoal, podemos ler que ela é filha de um homem alemão, seu pai é alemão, sua mãe é espanhola. Ela, desde muito nova, ela teve uma saúde bem fraquinha, né? Bem debilitada. Com 6 anos, contraiu poliomielite, né? Que lhe deixou uma sequela no pé. Com 18 anos, sofreu um grave acidente em ônibus, que a deixou um longo período no hospital. Imagine, pessoal, ela viveu 47 anos. Desses 47 anos, a Frida Kahlo, ela passou por mais de 32 cirurgias. Então, pode você ter uma ideia de como a gente pode pensar na vida de sofrimento, né? Por que foi isso? Vamos ver. Aqui temos. Aqui para você poder olhar melhor. Apesar de deprimida e incapacitada de andar, Frida passou a pintar sua imagem, com um espelho pendurado na sua frente. Né? E é um cavalete adaptado para que pudesse ela pintar deitada. Ao final dos slides da videoaula, eu coloquei para vocês imagens de fotos reais, certo? Agora, por enquanto, vamos nos centrar na obras dela, né? Dizia ela: para que preciso de pés quando tenho asas para voar?
Sua primeira pintura foi autorretrato em um vestido de veludo, dedicado a Alejandro Gomes Arias, seu ex-noivo, tá certo? Recuperada um pouco, Frida passa a estudar desenho e modelagem na Escola Nacional de Preparatória do Distrito Federal no México, né? Em 1928, filiou-se ao Partido Comunista Mexicano. Ela também foi muito envolvida na situação política, né? Aí conheceu a Diego Rivera, um importante pintor do muralismo mexicano. Diego Rivera, a gente vai trabalhar depois, tá certo? Porque também é um pintor hispano bem reconhecido na história, tá certo? Aqui, pessoal, desculpe aí. Casamentos e viagem, tá certo? Em 1929, com 22 anos, Frida Kahlo casa-se com Diego Rivera e vai morar na Casa Sul, onde Frida nasceu. Em 1930, Frida engravida, mas sofre um aborto espontâneo. Nesse mesmo ano, foi com o marido para Estados Unidos, onde ele realiza exposições. Morava na cidade de Detroit, certo? Em São Francisco e Nova York. Nesse período sofreu um segundo aborto, certo? Dedica à pintura, realiza um grande número de autorretratos de inspiração surrealista, apesar de negar dizendo: nunca pinte sonhos e sim minha própria realidade. Ficou nos Estados Unidos até 1934. Aqui podemos olhar, certo, um quadro dela com o esposo, Diego Rivera, foi feito em 1931. Aqui temos um autorretrato na fronteira entre México e Estados Unidos. Olha aí, pessoal, esse quadro aí. Como você pode visualizar tantas coisas que ela pretendia transmitir nos quadros dela, tá certo? Nas pinturas. Olha esse quadro aí, né? Então, se você, em algum momento, você conseguir esse quadro aí, você vai saber que ele foi feito quando ela foi a morar nos Estados Unidos, né? E aí, no período da vida dela, ela já tinha 2 abortos, tinha passado por 2 abortos, certo? E aí já tinha passado por várias cirurgias. Logo disso, em 1934, o casal retorna a México. Frida sofre mais um aborto, imagina como era esse negócio aí. Tanto que lutou por ter filho e não deu certo para ela. Engravidava, mas não dava certo os bebês. Nessa época, tem os dedos do pé direito amputados, imagina. Já, ela teve muita cirurgia, pessoal, e por isso ela se dedicou muito a pintar os fatos da sua vida, né? A retratar as pinturas, tudo o que ela estava sofrendo, né? Em 1935, Frida Rivera se separa. Rivera se relaciona com a irmã de Frida, Cristina. Logo depois, Frida e Rivera voltam a viver juntos. Mas nesse tempo que ela passou esse sofrimento, né, de saber que seu esposo estava tendo esse romance com a irmã dela, Cristina, então ela pinta também, deixando tudo marcado nas pinturas, esse sentimento, esse dor que ela estava sentindo. Em 1936, ela passa por uma nova cirurgia no pé e sofre com fortes dores na coluna. Mesmo dele debilitado, ela continua pintando. Vamos olhar essas duas pinturas aí que temos. Meus avós, meus pais e eu. Mis abuelos, mis padres e eu. Esse quadro aí, pessoal, é muito representativo no arte, na pintura de Frida. Por quê?
porque é o quadro onde se deixa ver mais membros da família dela, porque maiormente ela não pintava tanto com a família dela, né? Com poucos. Nesse quadro aí, ele é representativo por isso. Aqui temos outro quadro, né? Se chama Mi Madre, Mi Mamá. Esse, minha mãe e eu, né? Ela quer reflejar nesse quadro aí como ela foi amamantada pela por uma preta, por uma senhora negra, uma indígena. Por quê? Porque a mãe dela, quando ela nasceu, a irmã dela, 11 meses depois, nasce a irmã dela, Cristina. Então a mãe não pode amamantar ela. Então é quando tem que contratar uma mulher indígena, certo? Para amamantar ela, alimentar. Então ela faz esse quadro, né, em relação a isso. E também lembrando o sofrimento que ela estava sentindo a ela ser traída pelo esposo e pela irmã, isso a irmã Cristina. Então aqui também, em relação a esse período aí, ela pintou também esse quadro aí, Memória, El Coração. Certo? O quadro foi pintado quando Frida descobriu a Diego que tinha esse romance a frair, né? Com sua irmã mais nova, Cristina. O coração está partido, você pode olhar aí o quadro. Ela está desamparada, sem as mãos, certo? E o título Memória surge das lembranças da época que ela conhece a Diego, quando ainda estava na escola. Por isso tem um uniforme pendurado aí do lado esquerdo do quadro, hein? Se vocês podem olhar bem direitinho esse quadro aí. Então esse quadro foi pintado nesse período aí. Aí depois, pessoal, Frida continuou pintando. Nada fez que ela deixasse de pintar, apesar de passar por diversas cirurgias e usar o colete de resto em consequência do acidente. Frida não parava de pintar. Sua obra recebia influência da arte indígena, como a gente já falou, pintava paisagens, mortas e cenas imaginárias. Usava cores fortes e vivas, explorando principalmente os autorretratos. Frida Kahlo era também aficionada pela fotografia, hábito que heredou de seu pai, de seu avô materno. Ambos foram fotógrafos profissionais. Em 1937, Frida conhece Leon Trotsky, que se refugiou em sua casa em Coyoacán, em México, junto à esposa dele, Natália Sedova, certo? Em 1939, Frida e Rivera se separam definitivamente, né? E Frida declarou, na época, Diego, houve 2 grandes acidentes na minha vida, o ônibus e você. Você, sem dúvida, foi o pior deles. Imagine já como é que ela estava se sentindo para ela comparar o relacionamento dela, do esposo, a esse acidente que deixou ela marcada de por vida, tá certo? Em 1939, já separada do marido, Frida expõe em Nova York e em Paris. Nessa época, entrou em contato com Pablo Picasso e Wassily Kandinsky. O Museu do Louvre adquiere um de seus autorretratos. Já o arte dela estava saindo ao mundo, certo? Aqui também temos esses 2 quadros que eu gostei de colocar para vocês, certo? Que é Veado Ferido, Venado Herido, em espanhol,
que foi pintado em 1946. Esse quadro aí foi pintado por ela depois de uma cirurgia. Esse quadro aí refleja um pouco esse sentimento que ela tinha dos médicos, como ela se sentia tão herida dos médicos e ainda assim não podiam ajudar ela. Tá? E esse quadro aí foi pintado nisso, pensando nisso. Tem este interessante este retrato. Observa-se uma Frida que se funde com a terra e uma alusão à sua forte ligação com o México como país de origem, viu? Esse quadro Raízes foi pintado em 1943, certo? E é alusivo a isso, às raízes dela no México e como é que ela se sente tão identificada com sua linhagem, com sua cultura e com seu país. Aqui, pessoal, Frida Kahlo. Vamos ver onde colocou isso. Pessoal, esse quadro aí também é pintado, né? Olha aí esse quadro. Frida Kahlo lecionou arte na Escola Nacional de Pintura e Escultura, recém fundada na Cidade de México. Foi uma defensora dos direitos das mulheres, tornar-se um símbolo do feminismo. Em agosto de 1953, Frida tem uma perna apontada na altura do joelho, devido a uma gangrena. Com esse sofrimento, Frida escreveu em seu diário: amputarão a perna há 6 meses. Deram-me séculos de tortura e há um momento em que quase perco a razão. Continuou querendo me matar. Imagina. Esse quadro aí que ela pintou, né? Já, vamos falar, perto da morte, né? Anos antes, ela é mais que tudo alusivo à saúde dos doentes. Olha aí como é que esse quadro reflete tanto, como coloca aqui tudo o que ela utilizava, né? Olha aí. Aqui, pessoal, deprimida, viveu os últimos anos de sua vida na Casa Azul, no México, que em 1958 passou a abrigar um museu, uma homenagem à pintura, né? Ele, em 1958, muda, certo? Continua se chamando Casa Azul, a Casa Azul de Frida Kahlo, Museu Frida Kahlo. Então aqui tá, aqui eu coloquei algumas imagens reais do Museu de Frida Kahlo, né? Que na verdade é a Casa Azul onde ela morava e aí também onde ela faleceu, né? Ela foi morar aí, morou aí na sua infância, morou aí parte da sua vida e também foi o lugar onde ela faleceu. Aqui eu coloquei para vocês outros quadros dela, né, que achou bem interessante você conhecer, você pode pesquisar um pouco mais, certo, dos quadros. Aqui foi numa da cesárea, Frida a cesárea, colocar ela, né, na sua frustração com tanta perda, com tantos abortos, então ela coloca essa Frida e a cesárea, né. Aqui tem as duas Fridas, olha esse quadro aí, pessoal. Também um quadro muito reconhecido no mundo da história. Tem aqui também, tem esse quadro aqui, Meu Nascimento, olha aí. Um quadro bem drástico, eu chamaria, mas também bem significativo. Aqui tem este outro quadro, né? Eu coloquei aqui, tentei procurar a tradução para você. O quadro se chama Unos Quantos Piqueticos, em espanhol. A tradução dele em português tem que ser uma coisa assim como algumas mordidinhas, né? Foi pintado em 1935, né?
Então, olha aí, pessoal, como é que ela pintou no quadro tanto sofrimento dela, maiormente causado, como ela bem falou, pelo relacionamento com Diego e pelo acidente, né? Que deixou sempre essa sequela, né, nela, que foi cirurgia e cirurgia e cirurgia, e ainda assim nunca conseguiu a recuperação total. Aqui temos esse quadro aí, esta natureza morta, naturaleza muerta, em espanhol, foi pintado em 1942. Esta natureza morta foi encomendada pela então primeira dama do México, Soledad Orozco, né? Esposa do presidente Manuel Ávila Camacho. A pintura é emoldurada por uma circunferência que remete ao útero materno. Nele se incluem plantas e frutas com conotações eróticas, motivo pelo qual a peça foi rejeitada, certo? Olha aí esse quadro. Aqui temos outro quadro, a coluna J. Aí é como uma coluna quebrada, né? Que é também muito reconhecido, muito popular. Temos Diego em Mis Pensamentos, olha aí, 1943. Eu acho, pelo que eu estou lendo, que apesar de tanto sofrimento, Diego foi para Frida, na verdade, um personagem bem marcante, porque ainda deles ter se separado, ela continuava se sentindo perturbada, até pode ser não perturbada, doida, né? Por ele, viu? Aqui, durante o período da sua vida, Frida Kahlo sofreu a perda de apetite e estava muito magra. Por esse motivo, eles tiveram que alimentá-la por um funil, né? Em paisagem estéril que contém um sol e uma luna. Olha aí o que ela pintou, né? O dia e uma noite, como um ciclo eterno e diferenciado para quem sofre. Frida representa esse período aí, viu? Quando ela teve que ser alimentada, né? Pelo que chamam de funil, certo? Olha aí. Aqui, pessoal, tem esse quadro aí, já em 1949, já ela não estava morando, né? Já tinha se separado de Diego e ainda assim ela continuava pintando. A Mãe Terra das boas-vindas a Frida em sua ventre. Esse quadro aí, deixa eu ver como vou colocar aqui para vocês lerem. El abrazo del amor del universo. Que ele representa a Mãe Terra, que a Mãe Terra dá as boas-vindas a Frida em seu ventre, certo? Que por sua vez acalma Diego Rivera, como se ela fosse uma criança. Rivera atinge um terceiro olho em sua testa que observa toda a cena, o universo que o cerca, expressa a dualidade do dia e da noite. O céu e a terra têm face. O leite que ela nutre goteja dos seios da Mãe Terra. Olha aí. Aqui, pessoal, tem outro quadro familiar que é igual que aquele que tem em cima, certo? Olha aí, deixa eu ver. Em um esforço para construir sua identidade, Frida pinta sua família como uma espécie de árvore genealógico. O de 1949 não será o único, mas será o que inclui mais personagens de seu grupo familiar. Olha aí, aquele primeiro que eu mostrei para vocês
tem poucos membros da família. Então, esse aí é que tem realmente a maioria deles. Eu fiquei aí na dúvida com aquele que mostrei primeiro. Então, é esse aí, pessoal. Desculpe aí. Esse aí é que tem a maior quantidade de pessoas da família de Frida. Tem esse e tem aquele que eu mostrei. Então, é esse aqui, certo? Agora, temos esse último quadro aí, pessoal. Viva la vida. Foi 1954. Esta foi a última pintura que Frida assinou antes de morrer. Embora não se saiba certo se foi a última que ela pintou, certo? Já que outras pinturas desse período, após a amputação de sua perna, aparecem em comparação com esta, tá certo? Então, esse quadro aí foi o último que ela assinou, mas não se sabe se foi o último que ela fez, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula, certo? Eu vou convidar vocês, convidar vocês para vocês pesquisar um pouco mais, me perguntar se ficaram com alguma dúvida, procurar outros quadros, porque tem muito. Mas, na verdade, o mais importante é a vida de Frida Kahlo, porque ela teve uma vida curta, uma vida, na verdade, marcada por muito sofrimento. E o mais reconhecível nela foi, até que a gente podia admirar, foi a capacidade que ela teve para não deixar de pintar, tá certo? De criar, de fazer, se entender, se comunicar através da pintura, da arte. Então, pessoal, muito obrigada. Peraí, pessoal. Como eu falei para você, eu coloquei umas imagens reais da vida de Frida Kahlo aqui. Pessoal, esse dia com Rivera aí, feio, viu? Então aí, olha aí, como era que realmente ela pintava, né? Olha aí o quadro da família dela, né? Que tá pintado, certo? Aqui temos também, olha aí, eu deixei para vocês essas duas imagens que gostei demais, certo? Uma mulher, acho que quando a gente olha, bastante imponente, né? Mas com uma vida bem forte e marcante. Então, acho que vida é, na verdade, para as mulheres, pode ser um exemplo, né? Um exemplo a seguir. Que, na verdade, quando você faz o que você gosta, não tem acidente, não tem tragédia, não tem nada que possa parar você. Então, pessoal, boa tarde. Isso é nossa aula. Beijo.